Dentro de conceito de comunicação, né, que seria o nosso segundo tópico aqui, o que é a comunicação social? A comunicação social é a ciência social que estuda os fenômenos que ocorrem entre sociedade e os meios de comunicação de massa. Ela se concentra na produção, distribuição e consumo de mídia, o que inclui diferentes formas de comunicação, como jornalismo, publicidade, marketing, entre outras. Então, a comunicação social, que é a minha área de especialização, ela vai estudar esses fenômenos que ocorrem entre a sociedade, entre o que está acontecendo na sociedade e como a mídia pode transmitir isso, tá? Então, quando eu vou ensinar comunicação, tem gente que fica esperando que eu vou ensinar como usar a câmera. Gente, isso aí, ó, eu não preciso ensinar, é só você comprar uma câmera, ler o manual, colocar lá no YouTube, tem tutorial à vontade. O meu objetivo e o meu propósito como comunicadora é analisar a comunicação que a igreja precisa comunicar, que as pessoas precisam comunicar, tá? Dentro desse meio, dentro desse ambiente. E aí, gente, para ficar claro, como eu falei para vocês, num processo de comunicação, nós temos esses elementos aqui, tá? Esses elementos são os elementos básicos de uma comunicação. Precisa de um emissor, que é aquela pessoa que fala, né? No meu caso aqui, eu sou a emissora. Vocês aí do outro lado são os receptores da mensagem, vocês estão recebendo aquilo que eu estou falando. Existe a própria mensagem, que é o principal ativo. De nada adiantaria eu estar aqui falando em mímicas para vocês se vocês não estivessem entendendo a mensagem que eu estou falando. Então, existe uma mensagem que é levada para vocês através de um canal de comunicação, que é esse meio, né? Então, quando a gente fala de comunicação midiática, é uma comunicação mediada por um canal, né? Um canal eletrônico, um tecnológico que vai transmitir essa informação, tá? Mas um canal de comunicação, ele pode ser, no caso de uma comunicação presencial, né? Eu poderia usar como um canal a minha própria fala, né? Só a minha voz para falar com vocês. Ou usar um microfone, ou usar um telefone, né? Então, assim, existe os canais que é por onde a mensagem vai passar e chegar ao seu destino. Nesse caso aqui tem aqueles microfones sem fio, aqueles telefones sem fio que um colocava, não sei se vocês brincavam disso quando eram criança, colocava no ouvido, o outro colocava no outro, né? Uma latinha com um fio de barbante, e aí você conseguia conversar e ouvir nitidamente o seu amigo, né? Era uma brincadeira de criança aí, das crianças que ainda brincavam na rua, né? A gente fazia muito isso na rua. E aí, gente, o que também a gente tem aqui nesse elementos da comunicação? A gente tem os códigos. O que são os códigos? É aquilo que a gente entende. Tudo que eu estou falando aqui, vocês estão entendendo, porque a nossa linguagem é a língua portuguesa. Você entende porque você fala a mesma língua que eu. Então, os códigos que eu estou utilizando aqui, e algumas até gírias e algumas expressões que eu utilizo aqui, elas entram em código. Porque eu preciso falar aquilo que vocês que estão do outro lado entendem. Nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Nós temos um código em comum, né? A palavra de Deus. Se eu estivesse falando aqui para um público que não é cristão, que não conhece a Bíblia Sagrada, eu teria que mudar meu linguajar. Eu não ia poder falar da forma como eu falo, que eu estou falando com vocês. O código seria diferente. Aí também nós temos o referente. É a que se refere a nossa conversa, né? Então faz parte também dos elementos da comunicação. E tem algo que eu acho que eu não coloquei. Ah, tem sim, tá pequenininho aí. Que são os ruídos. Toda comunicação existe ruídos. Aí o Carlos colocou aqui que em alguns momentos caiu, né, Carlos? Caiu a sua transmissão. Então, foi um ruído. O Carlos deixou de ouvir algo entre a nossa transmissão, tá? Então, amados, o que eu quero trazer para vocês mostrando esses elementos da comunicação? Que quando a gente usa um recurso, a gente tem que pensar em tudo isso. Que do outro lado vai ter uma pessoa ouvindo a minha mensagem, e essa pessoa, ela espera, né, algo dessa mensagem. Ela espera ouvir, entender e compreender. E muitas vezes nós estamos só pensando em transmitir, sem pensar naquele que está do outro lado, tá? E isso é muito ruim quando a gente fala em termos de comunicação. O que é comunicação? Comunicação é o ato de repartir, tá? Vem do latim, é o ato de repartir, distribuir literalmente, tornar comum, de comunes,
público, geral, compartilhado por vários e é parente de comunhão, tá? Então, comunicar é repartir, é compartilhar e distribuir aquilo que a gente já tem. É também um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas. Signos e regras semióticas é aquilo que eu falei. São códigos que nós entendemos mutuamente, né? Trata-se de um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. E aí, gente, a Bíblia, nosso manual de fé maravilhoso, que eu amo e que eu sempre falo, nosso principal manual é a palavra de Deus. Eu olho para os autores, eu leio muito livro, eu participo de cursos, mas a Bíblia ela sempre vai ser o meu principal manual de fé. E aí nós vamos falar um pouquinho dessa comunicação bíblica, né? O que a Bíblia diz sobre isso? A comunicação bíblica, eu já até falei no início aqui da nossa aula, o nosso Deus é um Deus relacional, né? A palavra diz que no princípio, lá em João 1, vai dizer o quê? Do princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, Jesus, João vai dizer que Jesus é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele era a palavra. Tudo que foi feito, tudo que foi construído, tudo que existe foi feito por meio da palavra. Gente, a palavra ela é poderosa. A palavra ela é poderosa, inclusive para destruir as obras do maligno, né? Deus ele fez todas as coisas pela palavra e ele também nos capacitou para usar a palavra, né? A Trindade ela é relacional. O ser humano, ele é relacional e quando Deus criou o ser humano, ele disse, né? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso está lá em Gênesis 1, 26. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse façamos o homem à nossa imagem significa que nós, uma imagem é uma representação do real. Nós representamos aquele que é o eu sou. Ele é e sempre será. Ele é o eu sou. Ele sempre existiu. Então, nós representamos aquele que é. Nós não somos nada. Nós somos apenas uma criatura, né? Uma criação de Deus. E nós só podemos ser algo se nós estivermos nele. A palavra de Deus diz que eu sou a videira verdadeira e vós os galhos, né? Se o galho estiver conectado com a videira, ele vai dar fruto. Se não estiver conectado com a videira, o que ele faz? Ele arranca e joga fora. Nós só podemos produzir, nós só podemos comunicar sobre o Senhor se nós estivermos conectados com ele. Então, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, nós somos essa representação de Deus, essa imagem que é a representação, e nós carregamos essa capacidade de nos relacionar. Não existe uma pessoa nesse planeta que ela não nasceu para se relacionar. Todos nós nascemos para nos relacionar. Deus nos fez seres relacionais. E quando nós não agimos assim, nós nos deprimimos, nós ficamos depressivos, nós entramos em um ambiente obscuro, né? Então precisamos nos relacionar. Então Deus ele se apresenta em toda a Bíblia Sagrada como um ser relacional. Se você for ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Deus se relacionando com o homem. Você vai ver que Deus manda anjos para falar com o homem. Deus usa profetas para falar com o homem. Deus usa sonhos. Deus ele usa vários recursos e não satisfeito, Deus manda o próprio filho dele para falar com o homem em carne e osso. Jesus vem em carne e osso, se materializa
e vem falar conosco. E traz muitos exemplos, né, de coisas que nós deveríamos seguir, de estratégias que nós deveríamos seguir na nossa caminhada. Olha só, gente, o que diz a Bíblia sobre comunicação. Lá em Hebreus 13:16, algumas versões, ela vai dizer, eu coloquei as duas versões aqui que eu gosto, mas olha só o que diz lá. Hebreus 13:16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. E aí, na NVI, está dizendo assim, ó, não se esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros o que vocês têm, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Lembra que lá atrás eu falei para vocês o que significava comunicação? Comunicar é repartir com as pessoas aquilo que nós temos. Tem um versículo que diz, porque a boca fala o que está cheio o coração. Quando você comunica, você reparte o que está dentro do seu coração. Quando você comunica, presta atenção, gente, isso aqui é profundo. Quando você comunica, você reparte o que está dentro do seu coração. Se você carrega rios de água viva, mananciais de água viva, você vai repartir exatamente isso com as pessoas. A Bíblia diz, Senhor Jesus diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, se você está jorrando outra coisa aí, tem que pensar, porque nós vamos repartir aquilo que a gente tem. O que nós e a nossa igreja e a nossa comunidade de fé está repartindo nos seus ambientes digitais, no seu Instagram, no seu YouTube? O que nós estamos repartindo para as pessoas? Que Jesus é esse que nós estamos apresentando para as pessoas? Que vida abundante é essa que nós estamos apresentando para as pessoas? Isso aqui eu estou trazendo para vocês refletirem mesmo, tá, gente? Aí nós temos outro versículo que diz, lá em 1 Timóteo 6:18, diz assim, que faça o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, olha aí, mais uma vez repartir, e sejam comunicáveis. O Senhor, Ele quer que nós sejamos comunicáveis. E Jesus, na última palavra dele aqui na terra, lá em Marcos 16:15, ele deixou uma incumbência para todos nós. Ele disse assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe o que é pregar o evangelho? É repartir o que você tem dentro. É falar daquilo que você tem. É falar de Jesus que você conhece. Aquilo que você carrega. A missão que nós temos como igreja de Cristo, como missionários online, missionários digital, como pastor, como evangelista, como servo do Senhor Jesus, é pregar o evangelho a toda criatura. Isso é para mim, é para você, é para o pastor, é para o irmão que fica na porta, é para o irmão que serve em qualquer área da igreja. Se nós temos o Senhor Jesus dentro de nós, a gente tem que jorrar isso. A gente tem que anunciar isso para o mundo. Tá? Isso é comunicação cristã. Se tem alguma coisa diferente disso aqui, então não é comunicação cristã. E aí nós vamos para o quarto ponto, gente, a comunicação do Mestre Jesus. Jesus, como eu falei para vocês,